Ai, não acredito, acabei de receber o comentário de um hater falando que meu conteúdo é um lixo. Ah, não ligue pra esse tipo de comentário, Ayla. Você é incrível, seu conteúdo é incrível. Eu não teria tanta certeza disso aí, não. O conteúdo da Ayla não é lá essas coisas e poderia sim ser categorizado como lixo. Que absurdo! A Ayla não liga pra ela. Olha, ela sincera, você não tem jeito mesmo. Ayla, seu conteúdo é incrível sim. E se for um lixo, é um lixo reciclável que se transforma em algo muito melhor. Lixo reciclável? Ai meu Deus, e quem liga pra lixo reciclável? Ninguém gosta disso aí, o povo só finge gostar de coisa reciclável pra pegar bem pra visão pró meio ambiente. Mas ninguém tá ligando pra isso aí, todo mundo sabe que coisa nova é muito melhor que coisa reciclável. Ninguém quer sair por aí com uma bolsa feita de garrafa PET. Ah é? Pois eu sairia assim com uma bolsa de garrafa PET. Poderia dizer que é cult, até mesmo poderia dizer que é da Balenciaga, e o povo ia achar que eu gastei rios de dinheiro na bolsa. Ah é? Pois pra isso você não teria que sair por aí com uma bolsa de garrafa PET. Pro povo acreditar que é da Balenciaga, você precisaria usar uma bolsa do lixo, toda rasgada e suja. Aí sim o povo acreditaria que é da Balenciaga. E acreditariam que você gastou rios de dinheiro nela. E poderiam também dar rios de dinheiro na bolsa aí. Pensando bem, essa é uma ótima ideia de negócio. Ela sincera, você viu, vou te contar. Olha, o importante é que ela é incrível sim, o conteúdo dela é incrível sim. E calma lá, a gente tem que definir o que é um conteúdo incrível. A gente tem que ter algum tipo de classificação para definir o conteúdo como incrível. Parem com essa discussão, meu Deus, vocês vão me dar uma dor de cabeça, vão me deixar maluca. Ai, vocês exageram demais, meu Deus, tudo é muito exagerado. Eu queria ter alguma opinião mais equilibrada sobre isso. Bem, pois eu posso dar essa opinião. E quem é você? Ora, sou a Ayla sensata. Estou aqui para te mostrar o caminho mais equilibrado para resolver essa situação. Eu sou aquela parte da sua mente que lê, estuda e se informa e utiliza essas informações para conseguir tomar as decisões mais embasadas, mais corretas e mais realistas. Basicamente, as decisões mais sensatas. Certo, verdade, eu lembro de você. Você é aquela parte da minha mente que eu tô sempre ignorando e fingindo que não existe. Mas agora eu vou te ouvir. Me diga, ela sensata, como eu resolvo essa situação? Eu devo me importar com a sua opinião desse hater ou não? Bem, para achar essa resposta, por que não nos baseamos naquilo que Sócrates disse para Crito, quando ele estava esperando pela sua execução? Ah, sim, eu lembro disso. Sócrates estava na sua cela e o Criton vai visitá-lo. E aí o Criton quer armar um plano para o Sócrates fugir. Só que o Sócrates não aceita isso, porque ele diz que fugir seria cometer um ato de injustiça. Que ele sofreu uma acusação injusta, que por isso que ele está sendo condenado à morte. Mas se ele fugir, ele vai estar combatendo injustiça com injustiça. Para combater isso da forma correta, teriam que se mudar as leis ou seguir o caminho das leis para provar que a acusação foi injusta, para provar que ele não era realmente culpado. Basicamente, ele não quer fugir porque fugir seria ir contra as leis. E ir contra as leis é um ato de injustiça. Sim, também não precisa dar o resumo completo da obra. Parece até que está tentando contextualizar para a pessoa que está ali naquela quarta parede. Bem, eu li o livro, mas continuo praticando pirataria, o que é contra as leis, então tecnicamente seria um ato de injustiça. Mas nós que é pobre tem que se virar como pode. Sim, não é disso que eu quero falar na verdade. Embora assim a gente possa tirar uma reflexão interessante sobre não fazer justiça com as próprias mãos. Mas você já fez um vídeo sobre isso, né? É um vídeo antigo, descontextualizado, desatualizado, mas o grosso da ideia ainda é válido. De qualquer forma, não é sobre isso que eu quero falar, mas sim sobre aquela parte em que Crito diz que quer que o Sócrates fuja, porque se ele não fugir, as pessoas vão julgar o Criton, vão dizer que ele está sendo mesquinho, não usando o dinheiro dele para ajudar Sócrates a fugir. As pessoas vão julgar ele por esse ato. Sim, eu também lembro dessa parte. O Criton fica preocupado com o julgamento da maioria, mas aí o Sócrates diz para ele que ele não tem que se preocupar com o julgamento da maioria, mas sim com o julgamento qualificado, e a opinião qualificada que tem que importar. E aí ele faz a comparação com um atleta e seu treinador, que um atleta tem que se preocupar com a opinião de seu treinador e não com a opinião da maioria, mas sim com a opinião de alguém que entende de atletismo e não com a opinião de uma maioria que não entende. Isso, é nesse ponto que eu quero chegar. Você não pode se preocupar com a opinião de todo mundo, mas sim com a opinião qualificada. Opinião qualificada em YouTube. Quem eu deveria ouvir? O Felipe Neto? Ai, não deve tão ao pé da letra. O que eu quero dizer é que você deve se preocupar com a opinião embasada, com a opinião construtiva e embasada. Por exemplo, esse hater, ele te deu uma crítica construtiva? Ele falou por que ele achava seu conteúdo um lixo? Deu dicas de como você poderia melhorar?
Bem, não, ele só falou que achou um lixo e pronto. Então aí está, não é uma opinião qualificada, porque não é uma opinião construtiva e embasada. Ele apenas te xingou e pronto. Logo, não ligue para essa opinião e continue com o seu conteúdo. Ah, e a propósito, bem que você poderia fazer um vídeo sobre isso. Boa ideia, ela sensata. Boa ideia. Olá, humanos, meu nome é Ela e sejam bem-vindos ao meu cantinho de reflexões. E provavelmente essa foi a introdução mais longa do canal. Mas fazia tempo que eu não mostrava as diferentes versões de mim mesma aqui pra vocês, então acho que me empolguei. Tenho que mostrar elas mais vezes, eu sei que vocês gostam delas. Bem, mas começando o que já tá começado, eu tive a ideia de fazer esse vídeo quando eu estava mais uma vez na minha jornada de leitura filosófica, e desta vez o último livro que eu li foi Críton, que eu meio que já expliquei do que se trata, mas basicamente um livro escrito por Platão que usa de um diálogo entre Sócrates e Críton para debater sobre justiça. E o ponto principal do livro é mostrar que não se deve combater injustiça com injustiça, pois isso seria tentar corrigir o errado com o errado, seria como roubar o ladrão que te roubou. Você pode até se sentir vingado com isso, mas vai ser um ato de injustiça, porque você vai estar fazendo com o ladrão exatamente a mesma coisa que ele fez com você, ou seja, vai estar fazendo uma coisa errada, uma coisa que é contra as leis. Sabemos que a justiça é um assunto muito complexo, que as leis são complexas e que por mais que tentemos, a gente nunca vai ser completamente justo. Mas o importante é tentar e ter consciência de que justiça com as próprias mãos nunca é o melhor caminho, pois você pode até se sentir vingado, mas você não vai mudar a questão de uma forma coletiva. Para acabar com o problema em seu cerne, precisamos acabar com ele na raiz do problema, ou seja, nas leis, porque só assim a gente vai ter mudanças a longo prazo. Se a gente se vinga do ladrão que nos roubou, aquele ladrão, beleza, talvez ele não vai te roubar mais, você vai se sentir vingado, mas isso não vai acabar com a questão do roubo. Além de que justiça com as próprias mãos gera barbárie e caos dentro de uma sociedade. Mas eu já falei sobre isso em outro vídeo. Só que no livro tem essa questão do Críton se preocupar com a opinião das outras pessoas, do que a maioria vai pensar nele. E é dessa conversa entre o Críton e o Sócrates sobre essa questão de se importar com a opinião alheia. E eu resolvi trazer isso aqui pro canal porque é algo que eu vejo tanto acontecer, né? Isso é tão comum. As pessoas agem muito como o Críton, né? É um reflexo da sociedade. A gente se importa muito com a opinião alheia, com o que as outras pessoas vão pensar da gente, com o que os outros vão pensar da gente. A gente tem um incômodo sobre isso. E a gente acaba se preocupando com a opinião de todo mundo e com a opinião da maioria. Porém, Sócrates diz para Críton que ele não deve se preocupar com a opinião da maioria, mas sim com a opinião de quem importa, com a opinião qualificada. E é aí que a gente tira uma reflexão interessante desse diálogo, sobre não ficar se preocupando com a opinião de todo mundo, porque ao tentar agradar todo mundo, você acaba não agradando ninguém, ou acaba não agradando quem realmente importa. Para exemplo, já que estamos no YouTube, seria como um youtuber que recebe hate no canal dele e ele resolve mudar seu conteúdo para agradar os haters. Só que ao fazer isso, ele desagrada quem gostava do seu conteúdo, quem acompanhava o conteúdo antigo. E por isso seria sensato da parte desse youtuber não se preocupar tanto com críticas de haters, mas sim com a crítica das pessoas que gostam do seu conteúdo, que acompanham o canal, que gostam daquele youtuber e que realmente estão preocupadas em passar algo de construtivo ali, melhorar o conteúdo e não apenas em despejar ódio. E é claro que é válido conquistar um público novo, tem sempre novas pessoas chegando, elas devem ser conquistadas, mas é preciso saber diferenciar uma crítica construtiva que faz sentido de uma ofensa que está lá apenas para isso, apenas para ofender. Críticas construtivas e bem embasadas, bem argumentadas devem ser bem-vindas e elas ajudam a melhorar o conteúdo, melhorar o canal. Mas agora, quando a pessoa simplesmente reclama sem dar motivo nenhum, apenas ofende pela ofensa, sem explicar o que está incomodando e como a pessoa pode melhorar, então é isso, é apenas uma ofensa e não faz sentido se preocupar com isso. Sua opinião perde a validade e por conta disso deve ser ignorada, tal como Críton deveria ignorar a opinião das pessoas que diziam que ele era mesquinho por não ter ajudado Sócrates a fugir, porque essas pessoas não sabiam da verdade. Isso vai muito além do YouTube, pessoas reclamando sempre vão ter nos mais diversos âmbitos sociais. Não importa quem você seja, o que você faça, sempre vai ter gente reclamando. Gente para reclamar sempre tem. E a gente tem que saber separar uma crítica construtiva que faz sentido de uma reclamação pela reclamação que não vai agregar nada na nossa vida. Por isso, antes de se magoar com uma opinião, reflita se aquela opinião é ou não é embasada. Pense sobre aquilo, pense sobre o que foi dito. Todos nós erramos, estamos aqui para melhorar.
Mas quando é apenas ofensa por ofensa, como eu falei, não faz sentido se importar. Então, o certo nessa situação é ignorar. Dar sim sua explicação, sua versão dos fatos, quando é importante, mas se a pessoa continuar insistindo na ofensa, apenas ignore e siga a sua vida. Eu, por exemplo, eu já fui muito encanada com opiniões alheias e me importava muito o que as pessoas diziam, o que as pessoas pensavam de mim, e eu levava muitas críticas pro coração. Só que a experiência me moldou. E não que eu esteja totalmente curada disso, mas com o tempo você vai ficando com uma casca mais grossa em relação a isso. Principalmente quando eu comecei a trabalhar com o público. Eu passei a receber críticas, muitas delas sem nenhum embasamento, ditas por pessoas que só estavam com raiva e queriam descontar ela no primeiro que aparecesse. No começo eu me ressentia com isso, me ressentia com essas ofensas e cheguei até a ficar o dia inteiro com dor de cabeça porque uma pessoa gritou comigo, simplesmente por eu estar cumprindo minha função, por eu estar fazendo meu trabalho. E nessas horas você trava, eu pelo menos travo nessa situação, eu nunca sei o que fazer, o que dizer. Porém, hoje eu penso que foi melhor daquele jeito, eu travei ali, fiquei mal depois, mas foi melhor assim, porque aquela pessoa só estava com muita raiva e queria descontar ela em alguém. E calhou de eu ser essa pessoa ali, né, para descontar a raiva dela. Mas a minha parte eu fiz certa, eu fiz meu trabalho certo, eu estava certa. Então não tem por que se magoar, não tem por que ficar mal por isso, sendo que eu estava fazendo o meu trabalho do jeito certo. Eu recebi também críticas construtivas ao longo do meu trabalho, eu melhorei com elas e com a experiência eu consegui aprender a identificar uma ofensa de uma crítica construtiva que realmente vai agregar no seu trabalho, na sua vida. E hoje eu sei bem mais de boa com essa questão. Mas é claro que o incômodo inicial sempre vai ter. Quando você recebe uma crítica, quando você recebe uma ofensa, vai ter aquele primeiro impacto, né? Aquilo vai te impactar, vai te magoar no primeiro momento. Mas o que você tem que fazer é respirar fundo e refletir sobre o que foi dito. E entender o que a pessoa está dizendo e se realmente existe algo para se tirar daquilo, se existe algo de construtivo ali. É aquele momento em que você pergunta: tá, eu devo levar isso em consideração? Eu fiz alguma coisa de errado? Eu posso melhorar através dessa crítica? Se a resposta for não, então é isso, ignore e siga a sua vida. Quando a pessoa passa mais informação, fala alguma coisa errada, mostra uma visão errada sobre você ou sobre o seu trabalho, sobre o que você está fazendo, então sim, dê seus fatos, dê uma explicação sobre isso, mostre o seu lado da história. Mas se a pessoa continuar insistindo, é isso, ignore, siga a sua vida, porque a sua parte você já fez. E como tem discussão nessa internet que acontece por conta disso, das pessoas não conseguirem separar uma crítica construtiva de uma ofensa e ficarem nesse fala-fala, nessa insistência em querer ter a última palavra, em querer ter razão, e aí fica essa discussão em cima de discussão, essa briga em cima de briga. Como eu já vi vídeos e mais vídeos de gente discutindo uma com a outra, que você vê claramente que já virou algo pessoal ali, que são duas pessoas brigando mesmo. E isso gera muito desgaste emocional, você vê que as pessoas ficam mal com isso, né? Você pode até dizer, mas estão monetizando em cima disso aí. E beleza, elas até podem estar ganhando dinheiro com isso, mas a que custo, sabe? Porque isso tem um custo, as pessoas não são robôs. Essa discussão, essa briga, essa troca de ofensas, isso gera um desgaste emocional muito grande, isso machuca as pessoas. E elas acabam sim saindo machucadas desse tipo de briga, desse tipo de treta, desse tipo de discussão. Por isso que às vezes o silêncio é a melhor resposta, é a resposta mais saudável pra você, pra todo mundo. E realmente não vale a pena se magoar por conta disso. A mágoa inicial vem, mas se você refletir sobre isso, você respirar fundo e racionalizar em cima do que está sendo dito, você vai se sentir melhor e com o tempo tudo será esquecido. Afinal, o tempo cura tudo. Aqui no meu canal, como é um canal pequeno, né, eu não recebo muitos comentários, então acaba não tendo muitos comentários negativos. Mas eu já recebi alguns, eu recebi inclusive críticas construtivas que foram muito bem recebidas, mas também já recebi comentário de hater. Inclusive, faz até bastante tempo, foi no início do ano que isso aconteceu, eu recebi um comentário aqui de uma pessoa falando da minha voz, falando que a minha voz era horrível, irritante, alguma coisa do tipo. E no primeiro momento, quando eu li esse comentário, eu fiquei mal com isso, eu fiquei incomodado com aquele comentário. Mas depois de um tempo eu refleti sobre isso e pensei, tá, minha voz é horrível, mas como eu posso fazer para mudar isso? Afinal de contas é a minha voz, é uma característica minha, não tem como mudar, não tem nada que eu possa fazer pra ter outra voz, deixar de ter a minha voz. E então é isso, não tem o que fazer, não tem como mudar. E eu vou deixar de produzir meu conteúdo por conta disso? Eu vou deixar de fazer o que eu gosto por conta disso? Não, isso não deve ser um motivo pra eu parar de fazer o que eu gosto. Logo não faz sentido se importar. E logo esse comentário não tem valor, porque tá criticando algo que eu não tenho como mudar.
Então é isso, não tem por que se importar com isso. Mas como o canal é pequeno, eu resolvi dar uma resposta que eu acredito que tenha sido uma resposta boa. Eu fui lá e falei que concordava, que achava que minha voz era horrível, mas que infelizmente era a voz que eu tinha e era a que eu ia usar. E acreditam que a pessoa me pediu desculpa e desejou sucesso pro canal? Pois é, e imagina se eu tivesse ofendido a pessoa de volta, ou falado que minha voz era bonita assim, ou feito um puto discurso evidenciando que eu estava magoado com aquilo. Só teria alimentado ainda mais o hate daquela pessoa. Mas com uma resposta dessas, uma resposta em que eu mostrei que eu não me importava com aquilo, que concordava e que estava de boa, o que a pessoa ia fazer, o que a pessoa ia dizer? Afinal, eu não fui atingida. Então, como é que você vai atingir uma pessoa que não se importa com a sua ofensa, que não se importa com o que você falou? É como atirar no vazio. Então, ela ficou sem armas ali. E por isso acabou pedindo desculpa. E geralmente é assim, quando você responde desse jeito, a pessoa geralmente para e fica quieta, ou até pedir desculpa. Então essa é a chave para lidar com o hate. Não levar pro coração, não se importar, refletir sobre aquele comentário, ver se tem algo de construtivo ali que pode agregar. E se não tiver, se for apenas ofensa pela ofensa, não se importar. Afinal de contas, você está fazendo certo. E, nesse caso, você deve ignorar ou responder com leveza, mostrando que não se importou com aquela ofensa, que ela não atingiu. Então é isso, não se preocupe com todas as opiniões, mas sim com as opiniões que importam, com as opiniões construtivas e bem embasadas. Afinal, gente para reclamar sempre vai ter. É impossível agradar todo mundo. Se nem Sócrates agradou todo mundo, se nem Jesus e Sócrates agradaram todo mundo, quem somos nós para agradar, né? Então é isso, sempre vai ter alguém para reclamar. Bem, mas então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido uma reflexão positiva aí, espero que isso ajude vocês a lidar melhor com críticas, com opiniões dos outros, né? A identificar e separar melhor o que é uma crítica construtiva do que é uma ofensa pela ofensa. Se está agregando alguma coisa, tem alguma coisa de útil ali, beleza, pode ser uma crítica construtiva. Agora, caso não, é só uma ofensa e ignore, porque o que você vai fazer, né? E é isso, agradar todo mundo ninguém vai, não tem como. Não importa o que a gente faça, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Então, tem que relevar, tem que levar com leveza essa questão. E pensar que tem crítica sim, tem ofensa sim, mas também tem elogios, tem muita gente falando bem, mostrando que gosta do trabalho, comentando coisas legais. Então é com essas pessoas que você tem que se preocupar mais, com as pessoas que gostam de você, que gostam daquilo que você faz, de quem você é, e que quando criticam é pra você melhorar, é porque elas se importam, querem que você melhore, e não porque elas simplesmente querem te ofender, né? Mas então é isso, gente. Deixem aí no comentário o que vocês acham, se vocês já conheciam esse livro, tem alguma reflexão sobre, alguma outra reflexão sobre o livro, sobre a obra, sobre comentários negativos, como vocês lidam com isso, como vocês lidam com comentários negativos, com opiniões negativas, com ofensas. Digam aí nos comentários que vai ser muito bem-vindo. Mas então é isso, fiquem bem e até a próxima.